Valide suas emoções. Não viva em função delas, porque muitas das nossas emoções podem nos destruir. Lembre-se, a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos. Hello, gatitas! E sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. E esse quadro é o Café com a Ju. Ainda tô encontrando um nome aí, se vocês tiverem sugestão de nomes. Já pega teu café, tua xícara de café aí, ou chá se você não gosta de café. E nesse quadro nós vamos falar sobre processos. Eu sou sua nova amiga de processos, então eu estou passando por um processo de cura, de saúde, né, e bem-estar. Você pode estar passando por o processo que estiver. Eu te convido para estar aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrita, se inscreve aqui, mano. Fazer parte dessa comunidade de mulheres abençoadas. E nesses cafés nós vamos conversar e eu vou sempre dar truques de beleza para vocês, simples, descomplicados. Dá para passar pelo processo, pelo deserto? Dá. Mas dá pra passar mais bonita. Para comigo, já curte o vídeo, já envia pra aquela tua amiga também que tá precisando passar pelo processo. Bota aí, mulher, eu falando também, tu vai fazendo seus negócios na sua cara, no seu cabelo, ou você vai lavando uma louça, vai limpando uma casa e eu tô junto contigo, beleza? Gatas, eu lavei meu cabelo hoje. Menina, peça num trem que tava, misericórdia. Aí, lavei, hidratei e eu vou finalizar com vocês. Mas primeiro, eu vou fazer um skincare bem basiquinho, que eu gosto pra manter a pele hidratada e também quando eu quero sair ou fazer alguma coisa no estúdio ou gravar algum conteúdo. E só que eu não quero passar maquiagem, não quero porque, gente, esquenta muito meu rosto. Ultimamente tem esquentado muito meu rosto, passar muito produto. Então eu vou começar com esse hidratante aqui. E bora falar de processo, né, meus amores? Quem nunca passou por uma dificuldade na vida, eu vou passar espalhando no rosto todo, tá? Onde você já tá tanto tempo nesse deserto que você não tem expectativa de sair. Comenta aqui se você tá nessa também. Eu tô há 3 anos com diagnóstico de fibromialgia e enxaqueca crônica. E quanto mais eu entendo a minha dor, mais eu consigo entender todos os processos que eu já passei na vida e mais eu fico confusa. Faz sentido pra você? Meu Deus. Vou colocar uma pulseirinha aqui. Eu estava fazendo meu devocional de Jó. Já passou por coisas bem difíceis, né? Perdas. Eu acho que ele passou por tudo de ruim que um ser humano poderia passar, né? Basicamente. E mesmo assim, ele não pecou. Mas uma coisa que ninguém te conta é que Jó, sim, ele questiona Deus. O que ele tá passando? Tem até um versículo que fala que Jó amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Ele não amaldiçoou a Deus, ele não duvidou de Deus, mas ele não sabia por que ele estava passando por aquela enfermidade. E esse é o ponto que eu gostaria de colocar com vocês, de conversar com vocês aqui nesse vídeo. Sobre os processos que nós não entendemos e o que a gente faz nesses momentos em que a gente se vê perdida. Dica de maquiadora pra vocês. Tem aqui o hidratante facial da Mary Kay, que eu gosto bastante da linha deles de skincare. Aí eu vou passar a base, amores, só nessas partezinhas aqui, ó. Que eu quero dar aquela uniformizada. Ah, lembrando que antes eu passo protetor solar, tá? Meninas, o protetor solar é indispensável para você manter a pele jovem, um viço bonito na pele. Então você passa protetor solar se você for sair de manhã. Como eu não vou sair, eu vou só passar base mesmo. Peguei um espelhinho aqui. Meninas, mas é bem básico mesmo, tá? É só você passar na olheira, que eu sei que muita de nós temos. Eu tenho insônia crônica, meninas. Então, tem semanas que eu passo, viro à noite, viro à noite, viro à noite. Então, é onde minha olheira grita. Aí eu faço esse truquezinho aqui, ó. Pego um pouquinho de base e passo nas partes que estão marcando, sabe? Ó. Então, já dá aquele viço bonito pra pele, sem precisar tacar muita maquiagem. Eu sei que muitas de vocês não têm tempo. Mas a gente vai falar também sobre isso futuramente, tá? Processos. Vou tomar mais um golinho de café aqui, porque não é fácil esse assunto. Eu sempre fui de berço cristão e eu costumo dizer que esse é o maior presente que minha mãe poderia ter me dado, né? Ê, Dona Maria! Essa aqui, gata. Porque a vida não é fácil, mas quando você tem um Deus que te sustenta desde sempre, as coisas se tornam mais diferente. Não sei se vocês vão concordar comigo. Aí,
Eu nunca questionei Deus, gente. Eu não tinha por que questionar Deus. Porque por mais que eu passasse por provações e dificuldades, tudo era comum, normal, como a vida de todo mundo, né? E eu sempre pensei assim, poxa, Deus tá me sustentando e passei por dificuldades e tudo mais até chegar aonde eu estou. E pra mim tudo tranquilo. Até que aos 30 anos eu ganhei um duplo diagnóstico de fibromialgia e enxaqueca crônica. E antes disso foram 3 anos de enxaqueca crônica, onde eu não parava pra cuidar de mim. E isso foi o que resultou em muitas dores, né? Hoje eu vejo. E aí, como a enxaqueca não me travou, não me parou da superprodução, super produtiva, aquela que trabalhava, virava os feriados e domingos trabalhando, entregando projetos, naquela loucura, e fazendo tudo pra todo mundo, sem olhar pra mim, sem olhar pra dentro de mim. E aí eu me vi com uma dor que eu não conseguia levantar da cama. Foi um momento mais difícil, foi entender que era uma dor real, era uma dor difícil de lidar, mas eu não entendia. Depois de 8 meses eu tive o diagnóstico de fibromialgia, porém era um duplo diagnóstico, enxaqueca severa também. Então, fora a fibromialgia, eu tenho enxaqueca severa, enxaqueca crônica. Me diz aqui também nos comentários se você também tem enxaqueca junto com a fibromialgia. Por quê? O tratamento acaba sendo um pouquinho mais complicado, porque são duas comorbidades muito fortes. E eu encontrei a doutora da dor, doutora Patrícia, que é uma bênção na minha vida. E também encontrei a minha maravilhosa mentora, Juliana, que é a minha terapeuta, e um grupo de mulheres maravilhosos. Terapia em grupo, gente, isso é maravilhoso, porque você encontra outras pessoas que estão passando pelo que você está passando. Meninas, vou passar esse pozinho da Dylos depois que eu passei a base aqui na olheira, sabe? Pra dar aquela camufladinha extra e já selar essa base. Ó, você vê que é tão pouquinho? E aí, se você passou protetor solar, você traz esse pozinho também pro restante do rosto. E tu vê que fica, menina, ó, super uniforme, né? Hoje eu vou dar aquela penteadinha na sobrancelha. Eu gosto de passar gelzinho, amores. Mas eu esqueci meu gelzinho lá em casa. Inclusive, talvez a gente troque de cenário, porque eu quero levar vocês pra dentro do meu closet. Porque lá, gente, ainda é mais íntimo. Aqui é o meu estúdio, né? Eu quero, assim, algo bem... Nossa, assim, gatas. Tô amando gravar esse vídeo pra vocês. Cara, eu nunca imaginei que desse pra sentir dores tão fortes. Inclusive, esse braço meu, gente, aqui eu fiz um procedimento de infiltração na cervical e ele tá todo travado. Eu tô na função aqui e depois disso eu tenho que fazer algumas questões financeiras, porque assim, gente, eu sou vendedora de produtos online, tenho meu estúdio de maquiagem e sobrancelha, mas eu tô desde outubro até agora, março, eu não consigo trabalhar por conta dessas dores. Então, eu só estou na venda de produtos. Inclusive, gata, se você quiser me ajudar, vou deixar link de produto aqui e eu só vou indicar produtos para vocês que são realmente bons e que eu uso. Eu sempre oro muito e peço a Deus para Ele enviar marcas para mim que eu realmente acredite e realmente faça sentido para nós mulheres. No final de 2024, eu finalizei toda a minha parte de arquitetura, deixei meu escritório porque eu não tinha mais condições físicas de trabalhar em algo que me desgastava tanto. Amava, sim, muito minha profissão. Teve um processo de luto. Então, sim, eu entendo o que é uma transição de carreira. Então, a gente pode conversar sobre isso num próximo vídeo. Mas, Deus tem me fortalecido. Então, todos os produtos que eu vou usar nesse vídeo, eu vou deixar linkado aqui. Se você gostar de alguma coisa, clica. É seguro, totalmente tranquilo. Se você quiser, me chama também que a gente conversa. E que você vai estar me ajudando, tá, meu amor? E também clica, curte aqui esse vídeo e compartilha para mais mulheres. Desde quando eu comecei a ter esses problemas, né, a ter essas dores, eu sempre orava, buscava Deus e foi um momento de muita dificuldade. Eu e meu esposo ficamos assim meses e meses e meses com insônia, orando o tempo todo. Era de manhã, ele ia pro trabalho, eu ficava orando, ele voltava, a gente orava. E era muito choro, muita angústia até entender essa dor. É uma dor que você não tem uma lesão, mas você tem a dor. E ela é uma disfunção neural, para que vocês entendam.
que a fibromialgia é uma disfunção neural. O que acontece? O seu corpo ele desaprende a sentir. Então tudo ele sente com uma intensidade gigantesca. Então vamos supor que você tem um cortezinho no dedo. Você ali daqui 3 dias ele vai começar a cicatrizar e beleza. No meu caso, é 20 dias esse dedo tá doendo no nível que eu tenho que mobilizar. Mais ou menos isso, eu posso trazer mais sobre esse assunto, se vocês quiserem. Gente, esse canal é nosso. Eu quero ajudar vocês da melhor forma possível, porque quando eu passei por tudo isso, eu não sabia de nada. E quem me sustentou? A palavra de Deus. E é nesse momento em que eu entendo que eu preciso trazer para vocês, eu quero ser amiga de vocês nesse processo, porque eu precisei muito de amigas, eu precisei muito de uma palavra, e muitas vezes eu tive que parar, e era só eu e Deus, e quando ele foi me transformando, eu pensei, eu preciso levar isso, eu preciso mostrar para mais mulheres que elas não estão sozinhas. Então você não tá mais sozinha, tá bom? Aí, meu amor, se você quer sair, tipo, pro trabalho ou escola, tá? Eu sei que muitas gatitas novinhas me seguem. Pego uma máscara de cílios e eu passo só no finalzinho aqui, ó. Ó, pra dar só uma puxadinha. Isso aqui, meus amores, vocês fazem em 5 minutinhos antes de sair de casa. E sem ficar tacando muita maquiagem. Claro que eu amo um reboco, mas isso aqui a gente deixa pra uma outra história, né? Nós estamos num café, né, querida? Pra finalizar essa make, eu gosto de passar um hidratante labial. Eu gosto desse balm aqui da Mary Kay, porque ele hidrata e já tem corzinha ao mesmo tempo. Então ele deixa meu lábio bem bonito. E chegamos no fatídico dia em que eu questiono a existência de Deus. Antes de finalizar o cabelo com vocês, eu quero comentar sobre esse fatídico dia em que eu questionei realmente a existência de Deus. Nesse dia eu tive uma crise de pânico depois, né? Mas indo para o hospital, eu olhava para o céu e parecia que eu não via uma luz no fim do túnel, eu não via Deus, eu não via Jesus, eu não via mais nada. Eu só via tristeza, dor e uma vida que não fazia o menor sentido pra mim mais. Como que eu vou viver com dor o tempo todo? Como que eu vou pagar meus tratamentos se eu não consigo trabalhar? Como que eu vou fazer minhas coisas? E eu vou viver pra sempre assim, gente, são 3 anos, eu vou fazer por 4 anos que eu tô nisso e foi pesado. Eu lembro que eu tava no hospital e aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, mas Jó passou por isso, como é que ele saiu de todo esse rolê? E o interessante é que as pregações falam de Jó assim, como se Jó fosse um homem totalmente santo, que não falou nada, que ficou quieto, aguentando tudo de ruim, né, que o inimigo fez com ele para provar a fé dele, né? E lógico que foi permissão de Deus, né, gente? Quando a gente tá com Deus, de verdade, não tenha medo. Não temas o inimigo, temas a Deus. Porque é Deus que faz todas as coisas. E aí, por um curto período de tempo, gente, foi 2 horas em que eu senti total falta da presença de Deus. Eu falei, meu Deus, tipo assim, que é isso? O negócio é esse, eu nunca senti isso. Que é desde criança, né, que eu... E assim, era uma angústia. E eu falei, pronto, Deus não existe. Esse céu é apenas um céu, esse carro é apenas um carro, tô indo pro hospital e é isso. E daqui, depois que eu me for, é isso. De repente eu olhei pro meu esposo e falei, estou me sentindo estranha. Foi a primeira crise de pânico que eu tive. Eu tô aqui de ladinho, gente, tá uma dorzinha. Toma teu café aí, mana. Bora tomar café enquanto a gente conversa, senão o café esfria. Isso, eu sentei assim, né, na cadeira do hospital, esperando para ser atendida a triagem, e fui procurar no meu celular e comecei a estudar o livro de Jó, freneticamente. E aí eu descobri que Jó, gente, Jó, ele questiona Deus, ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Você vai sair desse vídeo, me prometa uma coisa que você vai ler o livro de Jó, depois a gente comenta sobre. Pensa, em um dia ele perdeu tudo. Vocês vão ver que lá Jó era um servo fiel a Deus.
Ele prestava cultos, ele prestava sacrifícios em nome dos filhos dele. E ele pedia perdão a Deus pelos filhos dele. Então Jó, mais do que as riquezas que ele tinha uma comunhão com Deus que era muito maior do que tudo. E quando tudo acaba dando errado, e Jó não pecou em nenhum momento, Deus estava castigando Jó. E isso é muito importante você entender, porque às vezes você acha que você está sendo castigado por uma coisa que você fez no passado, ou fez, e na verdade não, gente. Às vezes Deus precisa realmente forjar a tua fé, deixar ela madura, e Ele vai fazer de certas formas, né? E aí eu comecei a ler, e ali eu voltei, né? Eu falei, ops, Jó questionou, Jó não blasfemou, mas Jó questionou. Eu falei, poxa, se eu tô sofrendo assim, lascou, Deus não existe mesmo não. Vocês vão ver que meu sotaque é bem caipira, tá, gente? Porque eu sou do interior do estado de São Paulo. Não quero me estender muito nessa história não, gente, então por isso que eu já vou finalizando meu cabelo aqui. E aí, como ele já tá quase seco, eu vou passar uma aguinha e vou começar a finalizar. E lendo o livro de Jó ali, né, naquele surto, né, naquela dificuldade, com dor, com tudo, né, gente, eu pude ver nos primeiros capítulos que o livro de Jó vai muito, muito além sobre confiar em Deus. Gente, é sobre questionar, é sobre relacionamento verdadeiro com Deus, é chegar no Deus tete a tete, né, assim, às vezes nós oramos, né, soberano Deus e eterno Salvador, e sua vida tá toda lascada. Às vezes tem que chegar esse Senhor, te amo, mas minha vida está toda lascada. Tá acontecendo isso, e tu és o meu pai. Eu preciso da tua ajuda. E às vezes, meu amor, nem falar tu consegue mais. Meu caso, eu cheguei e falei assim, Senhor, tu vês o que eu tô passando? Preciso da tua ajuda. E foi nesse momento que eu entendi que Deus não queria performance de mim. Ele não queria uma filha perfeita, ele não queria uma filha que desse conta de tudo. Ele queria uma filha verdadeira. Fiel e verdadeira. E aí foi quando eu comecei finalmente a confiar em Deus, independente dos meus sentimentos. Porque hoje eu não entendo muito bem, completamente, por que eu sinto tantas dores incapacitantes, dores que eu não consigo sair da cama, dores que eu não consigo falar, articular. Às vezes eu perco memória, às vezes eu perco dicção. Ó, vou usar esse Caixa dos Sonhos da Sala Online. Gente, pra quem gosta de produto de farmácia, de mercado, que é barato em conta e é muito bom, ele vem 500 ml. É muito bom mesmo, vou pegar um tanto assim. E ele eu super recomendo, porque ele realmente deixa o cabelo bem, pra quem tem ondas, cachos, ele deixa o cabelo bem alinhado. Onde eu tava? Oh, memória de que, gente? Um bichinho bem pequeno. Formiga. Tem sido assim desde então. E foi muito bom ter questionado minha fé. Gente, vocês não têm ideia do quanto é bom parar e falar assim, pera aí. Porque a verdade é que a gente vai e confia. E aí as pessoas falam, você tá querendo chorar, as pessoas não choram, ora. Você tá querendo gritar, não grita não. Ora. Gente, se você quer gritar, pega um travesseiro e dá um berro assim, fala, Senhor, me ajuda. Você quer chorar, você senta e você chora, e você, aos prantos, você fala tudo pra Deus. Sinta os seus sentimentos, valide os seus sentimentos. Se você tá com raiva, sente a raiva, e aí você pega e fala, Senhor, eu estou com raiva dessa pessoa, eu estou com raiva dessa situação, mas a tua palavra diz que eu preciso ter paciência, eu preciso ter amor. Então me ajuda, porque eu tô com raiva. Porque, meu amor, se você guardar essa raiva, se você guardar esse choro, se você guardar essa angústia, vai explodir em dor uma hora. E eu não quero que você chegue no lugar onde eu estou, de saúde. Eu sei que você pode estar com outros tipos de problema, mas minimamente esse lugar de saúde, porque eu entendo o processo que me fez chegar até essas dores. Eu não quero que você chegue, meu amor. Valide seus sentimentos. Ai, você não tá melhorando, é pecado. Não, gente. Já pecou? Não, gente, já não pecou. Foi o inimigo que chegou lá,
Como quem não quer nada, os anjos chegaram, o inimigo chegou lá no céu. E o interessante é que Deus apresenta Jó ao tinhoso. Ele fala, tu viste meu servo Jó? E aí é onde o inimigo fala, mas também, né, tu dá tudo pra ele, como é que ele não vai deixar de te servir? E aí Deus falou, então peraí que eu sei quem é o meu servo. E eu quero que Deus fale isso sobre mim também, sabe? E eu creio que tudo que a gente passa tem um propósito, sim. Porque se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não estaria aqui falando com vocês. E de verdade, eu sempre quis ter um canal no YouTube. Por mais que seja difícil, né, recomeçar, eu não tenho mais um tiquinho de medo de recomeçar em nada na minha vida. Porque em todos os momentos que eu disse que eu queria recomeçar, meu esposo falou, tô aqui, meu amor, vou te ajudar. E sempre assim, pedindo pra Deus uma orientação, sabe? Pra recomeçar, Deus sempre vai te dar uma orientação. Pode não ser a que você precisa agora, pode não ser a que você acha que você precisa, mas Ele vai te dar. E muitas vezes Ele vai ficar em silêncio por 1 semana, 2, 3, 4, o quanto Ele achar que for melhor pra você. E é nesse momento em que você vai precisar exercer a tua fé, a lembrar de tudo que Deus já fez por você, dos milagres, das promessas, daquilo que você conquistou que você nunca achou que conquistaria, sabe? É muito fácil louvar a Deus e ter uma vida de comunhão quando tudo vai bem. Mas quando tudo desmorona e você não tem um amigo que entenda a sua dor, é muito complicado, sim. Mas não temas, porque Deus preparou pessoas maravilhosas para andar comigo. E eu tenho certeza que Ele vai preparar amigas, pessoas, uma rede de apoio maravilhosa para andar contigo. E eis-me aqui, meu amor, para ser tua amiga de processos. Então, fica aqui comigo. Bora andar juntas, bora entender juntas o propósito de Deus nas nossas vidas. Vamos finalizar o cabelo. Eu vou fazer uma fitagem bem de boinha, até para não ficar com muita dor depois. E, gente, eu amo falar. Mito, gato, cachorro, papagaio, jumento, touro, ainda tem muitas piadas e tem... Que falar sobre maquiagem, skincare, cabelo, eu amo todos esses assuntos. Eu descobri que eu amo tanto falar sobre Jesus. Eu amo tanto porque ele é tudo pra mim desde sempre. E eu sempre senti no meu coração a vontade de falar sobre Jesus. E sempre tive medo da onde que eu ia falar. Eu toco guitarra, violão desde os 14 anos de idade, né? Então eu sempre fiz parte do grupo de louvor. Eita, caminhão! Deus abençoe, meu filho, nessas estradas da vida, viu? Sim, eu sempre quis falar de Jesus. E eu sempre quis cantar. Eu sempre gostei muito de cantar e ministrar. Porém, igreja, meus amores, eu toco desde os 14. Mas antes disso, eu já fazia parte de grupo de teatro, essas coisas. Depois que eu faço as fritagens, eu gosto de passar uma aguinha para dar um pouquinho mais de emoliência para amassar o cabelo. E aí, gente, eu amo, né? A igreja e tudo mais. Porém, faz um tempinho que eu não vou. Por conta das dores. Todo dia eu tenho dor, então eu não vou pra lugar nenhum praticamente. Então seria muito bom se vocês virassem minhas amigas, porque daí eu poderia conversar com mais pessoas, viu? Finalmente, gente, meu braço, ele deu um PT. Esse braço aqui, ó, ele deu uma ler que desde quando eu estou com fibro, ele não para de doer. Então eu tive que parar de tocar guitarra, tive que parar de tocar violão. E aí meu marido me deu um ukulele, que é um violãozinho pequeno, praticamente. Outro caminhão! Glória a Deus! Glória a Deus! Vai, amigo! Deus abençoe! Deus abençoe. Vá com Deus. Deus abençoe tu, tua família, teus filhos e te dê providência. Amém. E aí, ele me deu um ukulele e eu comecei as minhas aulas de canto. Minhas tão sonhadas aulas de canto. E aí, antes disso, eu falei, Jesus, não vou tocar mais não? Vou ficar com essa dor, Tu quer que eu fique com essa dor? Tipo assim, sabe?
Tu quer que eu fique com essa dor aqui e não vou cantar, não vou tocar? Até o dia que ele falou assim, não, meu amor, eu sei quanto você me louvou. E não é isso que faz o nosso relacionamento crescer. E agora eu faço aula de canto, gente. Eu faço algo que eu sempre sonhei em fazer. E Deus, ele não me castiga por isso. Ele não me castiga por eu não conseguir hoje ir ao templo da igreja em si, estar fisicamente lá. Jesus é minha vida. Porque se eu acordar, respirar e não falar com ele, não agradecer a ele pelo meu respirar, não tem importância nada que vai acontecer no meu dia, sabe? Eu gosto de ir amassando assim, amores, ó, pra formar mais ondas e cachos, ó. Ó como fica bonito! Eita varoa! Ó! Ih! Geralmente eu gosto de pegar a toalha e ainda vir aqui fazer assim, ó. Mas eu tô sem ela aqui no estúdio. Por isso que eu quero ir lá no closet, que eu acho que vai ser mais fácil. Pra ter os babados lá pra gente fazer. E eu... Cara, na hora que eu tive essa virada, que assim... Deus não queria que eu voltasse a ser a mesma. Deus queria que eu fosse a Jussara que ele sempre sonhou. E que eu sempre sonhei desde pequena, mas eu nunca tinha voz. E hoje eu tenho. Porque no momento de maior dor, foi ele quem estava comigo. Porque ninguém pode passar essa dor por mim, por mais que me amem. Não podem. E foi nesse momento em que eu percebi que ele apenas queria que eu fosse livre. Livre na palavra dele. Livre para ser quem eu sou. Livre para falar o que eu sinto. Livre para validar o que eu sinto. Então, se eu posso te aconselhar hoje, como amiga, como irmã em Cristo, se você está passando por um processo difícil, valide esse processo. Se você perdeu alguém, chore. Se você tem dificuldade financeira, sinta e fale para Deus, porque a palavra fala que o justo não mendigará o pão. Se você tá com uma dor, uma doença, se você tá numa cama agora com um diagnóstico difícil, clame ao Senhor, valide as suas dores. Sabe aquela criança que cai, chora e você fala, não é nada não. Como que não é nada não, gente? A criança caiu, machucou. Quando isso acontecer com teu filho, tua filha, pega ela e fala assim, ô meu amor, eu sei o quanto tá doendo, mas vai passar, a mamãe tá aqui. Quantas vezes você não quis ouvir isso? Alguém te pegar no colo e fala, Letícia, Maria, Camila, teu pai tá aqui. E Deus fala isso pra nós todos os dias. Talvez não tão claramente, mas ele fala. Valide suas emoções. Não viva em função delas, porque muitas das nossas emoções podem nos destruir. Lembre-se, a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos. Mas valide. Você sente. É difícil. E essa validação precisa ser sua. Se tá difícil, converse. Mas não guarda mais não, meu amor. Não guarda isso no teu coração, porque a mágoa, a tristeza, futuramente isso vira rancor, pecado, dificuldade de perdoar, sentimentos de vingança, sentimentos de frustração, assim. Então, valide. E às vezes você tá até sentindo ódio por alguma pessoa, por alguém que fez algo pra você. Perdoe essa pessoa por você mesma, sabe? E eu sei que você vai ficar bem. Porque tem um Deus que te ama tanto. E Ele quer que você viva em liberdade. Não a liberdade dos homens, dos sistemas, mas a liberdade que Ele sonhou pra você. A liberdade que vai te fazer feliz. Agora eu vou passar o meu Body Spray. Esses aqui, gente. Esse aqui é da Shopee. Vou colocar aqui embaixo, ele é cheirosíssimo. Quem prova ele gosta bastante. Pra gente ficar varoas cheirosas, né, gata? Lindezas, esse foi o vídeo. Eu espero muito que tenha sido edificante tanto pra você quanto pra mim. E
E eu senti de fazer uma oração. Gostaria que você, se você puder fechar os seus olhos, ou não, se você estiver dirigindo, mas vamos colocar em Deus todas essas dificuldades. Bora lá? Senhor, meu Deus e eterno Pai, estou aqui com essas mulheres que estão passando por diversas dificuldades, diversos processos, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. Que o Senhor possa nos responder com amor, com refrigério, com calma. Prepara boas pessoas para entrarem nos nossos caminhos, e aquelas que são tóxicas, aquelas que estão drenando nossa paz, nossa energia e nossa saúde, Pai, que essas pessoas, que a gente aprenda a desapegar. Não deixar de amar, mas desapegar daquilo que não nos serve mais. Senhor, abençoa-nos e cada família aqui representada. Que o Senhor nos dê, Pai, permissão para sentir, orar e deixar ir. E eu te louvo e te agradeço por essa comunidade que vai crescer em nome de Jesus, por cada visualização aqui nesse vídeo. Eu te agradeço, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito na minha vida e também vai fazer na vida dessas maravilhosas. Em nome de Jesus. Amém. E se você gostou desse vídeo, se ele te edificou, já se inscreva aqui no canal, mande esse vídeo para uma maravilhosa também para caminhar conosco. Bora viver processos juntos, bem juntinhos? Um beijo, Deus te abençoe.